Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com vocês? Professor Tiago Araújo aqui na área. Vamos para mais uma das nossas aulas. Nós estamos agora com conteúdo relacionado à Guerra Fria. Para você que está assistindo aí do outro lado, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela tua participação. E a pedidos, vamos nessa, vamos iniciar esse nosso conteúdo que fala exatamente sobre essa base, né, que é um dos principais assuntos mais recorrentes em prova hoje. Estaremos falando sobre a Guerra Fria, em seu contexto, em sua difusão, em suas características, tá? Então vamos iniciar falando sobre o que foi a Guerra Fria, sobre esse período que foi um grande processo de tensão política e principalmente, tá, pessoal, foi exatamente um conflito que a gente chama de conflito indireto. Por que foi um conflito indireto, professor? Esse é o nome dado ao termo Guerra Fria. O nome indireto é porque essas duas superpotências que nós estamos tratando aqui na nossa aula, que são Estados Unidos e União Soviética, elas travaram um conflito direto. Mas podemos dizer assim, foi armamentista, professor? Foi armamentista para mostrar a sua hegemonia. Mas elas não travaram um conflito direto como uma guerra, como um conflito bélico. Não foi isso. Na verdade, a Guerra Fria, o nome Guerra Fria se deu devido a essa disputa em que as duas superpotências travaram para demonstrar ao mundo geopolítico a sua hegemonia. Então nós vamos ter aqui, a Guerra Fria foi um período de tensão política e conflituosa de forma direta entre as superpotências no período pós-Segunda Guerra Mundial. Estamos falando entre Estados Unidos e União Soviética. A União Soviética, que veio exatamente a surgir com a união de nações, principalmente do leste europeu, que teve como principal financiador a Rússia. Até os mapas políticos daquela época eram mapas que eram criados diretamente para unir essas nações. Então você tem aí um período que foi impactado e que impactou diretamente o cenário global e moldou as relações internacionais por décadas. Então você tem aí um período que foi exatamente retomado a partir de um contexto entre a primeira e a segunda fase do século XX, que nós chamamos de período, né? Sempre quando você estiver estudando qualquer conteúdo, seja esse conteúdo de geografia ou de história, sempre você vai ouvir o professor falando assim: a primeira metade do século XX, a segunda metade do século XX. Pois bem, esses dois períodos, nós estamos falando da primeira metade de 1901 até 1950. Essa é a primeira metade, onde nós tivemos aí a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A segunda metade, ela vai de 1951, no caso, a primeira metade de 1901 até 1950. A segunda metade de 1951 até os anos 2000. Eu posso dizer para você que essa segunda metade, ela foi a mais conturbada. Ela foi um período em que você pode observar no cenário geopolítico mundial grandes, inúmeras transformações, onde essas transformações elas passaram a desenvolver não apenas o espaço da globalização que nós vemos nos dias atuais, como também o cenário das potências que surgiram durante essa época. Lembre muito bem, quando a gente fala de tecnologia, nós estamos falando de um processo em que as inovações tecnológicas elas passaram a se desenvolver mediante a corrida armamentista e tecnológica que se deu durante essa época. Então, para nós entendermos um pouco mais sobre essas temáticas, eu quero com você agora estar observando um pouco sobre o contexto histórico que desenvolveu esse processo da Guerra Fria. Então, olha só, vamos falar sobre essa questão do contexto histórico e as suas causas. Nós vamos ter, em primeiro lugar, um conflito que se desenvolveu de maneira indireta após a Segunda Guerra Mundial. Nós vamos ter um mundo que foi dividido entre os aliados, liderados pelos Estados Unidos, e os países comunistas liderados pela União Soviética. Dentre as causas políticas e ideológicas, nós vamos ter uma competição pela influência global entre os sistemas que são capitalista e o sistema comunista. No caso, que foi uma das principais causas da Guerra Fria.
E eu posso dizer a você que essa disputa que nós estamos vendo aqui, relacionado às causas políticas e ideológicas, configurou um novo panorama relacionado à classificação e às nomenclaturas dos países. Se você está aí do outro lado e você está anotando todas essas informações que eu estou passando para você, você precisa identificar e colocar no papelzinho aí muito bem. Nesse período, nós tínhamos os países que eram capitalistas e tínhamos as nações que eram socialistas, que eram também comunistas. E as nações que eram capitalistas, só que não eram tão desenvolvidas assim. E elas foram classificadas, elas foram exatamente desenvolvidas em uma nomenclatura em que nós tínhamos países de primeiro mundo, países de segundo mundo e países de terceiro mundo. Você pode estar colocando isso aí nas suas anotações. Os países de primeiro mundo são aquelas nações genuinamente capitalistas, como, por exemplo, os Estados Unidos. Em segundo mundo, nós tínhamos as nações socialistas e também comunistas. Eram aquelas nações que eram divididas. Então, o mundo ele foi dividido em países de primeiro e segundo mundo. E uma grande pergunta, né, meu aluno? Você pode estar dizendo assim, então, professor, quer dizer que os países de primeiro mundo eram países altamente desenvolvidos e os países de segundo mundo eram aquelas nações que não eram desenvolvidas? Não, não é isso. O que eu quero dizer para você é que essa classificação, essa divisão, ela foi instituída para simplesmente separar o sistema ideológico e político daquela época. Só que aí você já deve ter conversado com alguém e essa pessoa deve ter dito assim para você. Olha só, o Brasil é um país de primeiro mundo hoje. O Brasil é um país com inovações tecnológicas muito diversificadas. Os Estados Unidos também é uma nação de primeiro mundo e blá, 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 blá. Não. Esse termo, essa nomenclatura, como nós falamos na geopolítica, na geografia, na história, na sociologia, ela se tornou obsoleta. O que significa essa palavra obsoleta? Ela entrou em desuso, ela não é mais utilizada. Então o que é que eu quero dizer a você? É que hoje nós temos uma nova configuração, nós temos uma nova classificação. Mas vamos voltar para essa questão aí da Guerra Fria. Então os países de primeiro mundo capitalistas, países de segundo mundo socialistas, não quer dizer nada sobre a questão de desenvolvimento, simplesmente para dividir o sistema político, e os países de terceiro mundo eram aqueles países que eram capitalistas, só que pobres, vulneráveis, eram países que não tinham tantos padrões evolutivos, podemos usar até essa palavra, né, de desenvolvimento. Pois bem, falando sobre isso, e aqueles países, professor, que não têm nenhum tipo de dado estatístico ou que não estavam ali na leitura segundo a Organização das Nações Unidas? Bom, eram países também que eram jogados lá na classificação dos países de terceiro mundo. Então você tem essa classificação. Primeiro, segundo e terceiro mundo. Então foi essa daí uma das causas políticas e ideológicas que aconteceram durante aquele período. Logo depois, nós vamos ter os conflitos de interesses, que foram as disputas territoriais, recuperação pós-guerra e a busca por alianças estratégicas que intensificaram as tensões entre as superpotências. O que é que isso quer dizer, professor? É que como nós estamos vendo um contexto da Guerra Fria, as superpotências, como Estados Unidos e União Soviética, eles influenciaram alguns conflitos de uma maneira bem direta. E esse conflito e esses conflitos foram exatamente financiados por essas superpotências. Ou seja, essas nações elas não tinham um conflito e um entrave direto, no entanto, elas financiavam guerras e isso, consequentemente, mostrava a sua hegemonia. Bom, professor, se eu sei que durante esse período nós tínhamos Estados Unidos de um lado e União Soviética do outro, esse mundo ele foi chamado como? Ele foi chamado exatamente de bipolaridade. Não esqueça essa palavrinha aqui, ó, bipolaridade. Esse termo, ele é bem interessante e eu quero que você observe muito bem. Olha só, vou até grifar aqui para você o termozinho aqui, ó, bipolaridade. Professor, me diga uma coisa, o que é algo bipolar? Vamos lá, deixa eu dar um exemplo aqui para você. Olha só, tem dia que eu acordo pela manhã
E aí eu acordo sozinho, minha esposa ainda está dormindo, a minha filha também. Aí o que acontece? Eu vou tomar o meu café, vou comer o meu pãozinho lá com um ovinho, né? O meu cafezinho da manhã, e eu fico ali naquele silêncio, naquela nice, naquela tranquilidade. Tudo bem, ok. Mas tem dia em que eu não acordo sozinho. A minha esposa acorda, a minha filha também, e é aquela confusão. E é aquele falatório, é falando de um lado, é falando do outro. Termina estressando o professor aqui, minha esposa termina se estressando também. E o que é que eu quero dizer com isso? É que às vezes a gente acorda bem, a gente não acorda bem, a gente de uma hora para outra termina tendo uma mudança de humor, e aí a outra pessoa vem e diz assim para você: pô cara, tu é muito bipolar. O que seria isso daí? Vamos abrir uma aspas. Você é bipolar porque às vezes você tem uma dupla personalidade. Às vezes tu tá triste, outra vez tu tá feliz, às vezes tu tá assim, tu tá daquele jeito. Bom, enfim, duas características em um mesmo momento. Às vezes você está feliz, depois você está meio triste, está meio cabisbaixo. O que eu quero dizer com isso? O mundo ele foi dividido em dois sistemas políticos e ideológicos. Vamos ver isso daí? A bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética. Olha só, nós tivemos aí a questão das alianças políticas, onde os Estados Unidos encabeçaram a formação da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, enquanto a União Soviética estabeleceu o chamado Pacto de Varsóvia, uma aliança militar do bloco oriental. E aí, deu para entender um pouco disso daí? Não é simplesmente a gente chegar e dizer assim, ó, do lado oeste, ou seja, do oeste, onde você tem o mundo ocidental, você tem o comando dos Estados Unidos, que vai controlar tudo. Não é bem assim. Você tem que entender que os países que estavam no bloco ocidental comandado pelos Estados Unidos, eles estavam à mercê do sistema capitalista, com exceção de Cuba, que nós estaremos falando um pouco mais à frente. E os Estados Unidos estabeleceu exatamente o que a gente chama de OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que geralmente nos últimos meses, nos últimos anos, tem gerado uma certa controvérsia, principalmente no conflito entre Rússia e Ucrânia. Também nós iremos tratar isso em aulas futuras, tá? E aí do bloco oriental, lá comandado pela União Soviética, você vai ter exatamente o que a gente chama de Pacto de Varsóvia. E esse Pacto de Varsóvia foi semelhante à questão da OTAN. Foi um pacto que foi instituído entre os países da União Soviética para que eles viessem a ter aquele comprometimento político durante aquela época. E aí você tem a chamada competição espacial, a corrida espacial, que foi um dos palcos da disputa entre os dois blocos, com a famosa chegada do homem à Lua pelos Estados Unidos em 1969. Algo bem interessante para você entender. Lembre lá, né? Neil Armstrong, quando ele colocou o pé na Lua, todo mundo estava vendo, todo mundo estava lá assistindo ao vivo aquele momento, aquela hegemonia dos Estados Unidos perante o mundo e a vitória dos Estados Unidos perante a União Soviética. Foi quando Neil Armstrong falou, né? O pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. Chega, arrepia, né? Principalmente o norte-americano que disse assim, a partir de agora nós somos a hegemonia política, nós estaremos à frente de todo um comando econômico. E aí vieram os confrontos ideológicos, o embate entre o capitalismo e o socialismo, que marcou exatamente a propaganda e as disputas por influência política em várias regiões do mundo. Não esqueça disso. Confronto, embate geopolítico. A geopolítica mundial. Professor, eu sempre vejo nas aulas que eu assisto esse termo geopolítica. O que seria isso? Nada mais é do que o estudo das fronteiras diante dos países na nova configuração atual. A geopolítica é o termo dado, né? Geoterra, política, fronteira. A fronteira dos países, ao entendimento dessas nações, das relações internacionais.
Então você pode utilizar esse termo aí, geopolítica, para descrever um embate que pode ser tipicamente nacional e pode ser tipicamente internacional. O que é que eu quero dizer com isso? É que a geopolítica nacional são assuntos que são discutidos em uma emblemática interna. Vamos dar um exemplo relacionado ao Brasil. Se você pega o Brasil e você vai estudar, por exemplo, as desigualdades sociais, a má distribuição de renda, a questão das relações entre os estados, que são os 26 estados mais o Distrito Federal, e essa questão geopolítica interna de divisão econômica, você chama de geopolítica nacional. Agora, quando você vai falar das relações do Brasil, por exemplo, com a Argentina, relacionada ao Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela, as relações do Brasil com os Estados Unidos, com a União Europeia, com a China, que é o maior parceiro comercial do Brasil, aí você utiliza o termo geopolítica internacional, ok? Tudo certinho? Então foi exatamente essa questão da disputa ideológica entre as nações, que foi a hegemonia e o demonstrar das nações perante a sua liderança. E agora, nós vamos para a chamada corrida armamentista. Pô, professor, muita gente morreu relacionado a isso daí. Olha só, a corrida armamentista teve em primeiro lugar a chamada produção maciça de armas, onde a busca pela superioridade militar resultou em ambas as superpotências acumulando um grande arsenal nuclear e convencional. Depois nós tivemos o desenvolvimento da tecnologia voltado às inovações bélicas e o avanço das tecnologias de armas. E o efeito psicológico global. Com esse grande desenvolvimento da produção em massa e da tecnologia, a tensão que era provocada por esse desenvolvimento ameaçava constantemente um conflito nuclear e afetou a vida cotidiana das pessoas em todo o mundo. Imagina aí, você viver em um mundo, em um planeta, onde existem duas grandes superpotências, dois grandes protagonistas, que em suas mãos tinham armamentos nucleares. Eles estavam ali em constante foco de tensão e essa tensão poderia provocar uma ameaça nuclear a qualquer momento. Olha só, deixa eu falar uma coisa para você rapidinho. Não é porque esses países eles tinham essas armas nucleares que eles iriam utilizar. O principal diálogo que eles tinham em criar essa hegemonia mundial era exatamente dizer assim: olha só, nós não vamos utilizar esse armamento nuclear, mas se nós precisarmos, nós vamos utilizar sim. E era exatamente esse pretexto, esse discurso que eles utilizavam, de mostrar exatamente aquilo o que o mundo estava observando, vendo a sua hegemonia. É como se eles tivessem o ego, em que o seu ego ele aumentava a cada momento em que essa tecnologia se desenvolvia e ele demonstrava assim, ó, eu tenho um armamento melhor que o teu. Aí os Estados Unidos diziam assim, não, a gente tem que fazer um armamento melhor do que a União Soviética. Aí eles começavam essa disputa direta entre esse desenvolvimento tecnológico para mostrar a sua superioridade através dessa corrida armamentista. Professor, e quando é que essa corrida armamentista ela se desenvolveu? Simplesmente durante esse período de conflito, que foi exatamente entre 1945 até 1989. Mas vamos ver a Guerra Fria no cenário internacional? Vem comigo, olha só. A Guerra Fria no cenário internacional teve uma ampla influência regional, se desenvolveu e teve a sua grande repercussão na América Latina, no continente africano, na Ásia, no Oriente Médio, onde esses locais foram palcos de disputas indiretas e intervenções das superpotências no período da Guerra Fria. O mundo bipolar, como assim acontecera durante esse conflito indireto, movimentou revoluções com tendências pró-capitalistas ou pró-socialistas em várias nações no mundo inteiro. E as repercussões elas aconteceram principalmente na economia. Essa competição de ajuda econômica dos dois blocos econômicos, investimentos e atração de aliados, afetou as economias de muitos países que apresentavam um processo de desenvolvimento.
Interessante isso, né? Foi uma das principais características que afetou o mundo inteiro, foi a economia, foi a influência econômica. Só que vamos entender um pouco mais sobre isso. Para você poder desenvolver uma ideia de qual é o melhor sistema econômico, bom, eu vou fazer uma aula para vocês falando sobre o capitalismo e sobre o socialismo. E nós vamos entender quais foram as principais fases do capitalismo, quais foram as fases do socialismo, por que cada um desses dois sistemas eles se desenvolveram, quais foram os motivos e as consequências. E aí eu não quero aqui na nossa aula estar mostrando para você que você deve seguir a ideologia capitalista ou você deve seguir a ideologia socialista. Nada disso. Eu quero mostrar para você as duas ideologias, os dois sistemas, e aí você tira as suas conclusões, dizendo assim, ó, eu acredito mais no sistema capitalista, acredito que esse sistema ele possa ser um sistema melhor para uma hegemonia mundial. Eu acredito que o sistema socialista possa ser um sistema de melhoria para a economia mundial. Aí você vai tirar as suas conclusões. Beleza, pessoal? Vamos ver agora quais foram os conflitos que aconteceram durante o período da Guerra Fria? Vem comigo? Olha só. Durante os conflitos que aconteceram em crises durante a Guerra Fria, nós vamos ter a crise dos mísseis em Cuba, onde aconteceu uma briga muito grande entre Estados Unidos e União Soviética por causa dos mísseis nucleares. Foi um momento muito tenso. Exatamente. Porque Cuba era o único país socialista na América. O continente americano, que você tem a sua divisão em América do Norte, né? América Central e América do Sul. Ah, professor, e aquela ideia da América Latina? Não, isso aí é uma divisão regional. É uma outra nomenclatura. Nós vamos ficar naquela política oficial instituída pela ONU. América do Norte, América Central, América do Sul. Então, alguns países, eles tinham uma tendência comunista, eles tinham uma tendência socialista. No entanto, quem dominava na América era o capitalismo norte-americano. E Cuba era o único país que estava genuinamente de braços abertos ao sistema comunista e fez alianças com a União Soviética. E uma dessas alianças foi exatamente os mísseis, que foi a crise dos mísseis em Cuba, quando a União Soviética enviou mísseis ao território, todos eles apontados para os Estados Unidos, e foi a partir daí que começou toda aquela tensão. Logo depois nós vamos ter a Guerra do Vietnã, onde muitas pessoas perderam as suas vidas, onde a União Soviética e os Estados Unidos estavam brigando, mas os soldados e civis vietnamitas sofreram muito mais pela conquista do território. Vamos falar futuramente sobre essa guerra. Estou mostrando apenas quais eram os conflitos durante aquele período, ok? Então a gente tem que ficar ligado muito bem nisso. Aí você tem a corrida aos espaços de influência, quando as superpotências brigavam por muitos lugares importantes. Isso acabou gerando muitos conflitos armados em diferentes partes do mundo, tá? E aí a gente fala sobre a questão do fim da Guerra Fria. Professor, quando a gente fala desse fim da Guerra Fria, quais foram os fatores que fizeram com que essa guerra ela viesse a se desenvolver? Olha só, quando a gente fala nessa questão, né, do fim da Guerra Fria, nós vamos estar tratando sobre isso daqui. Deixa eu só ajustar aqui. Pronto, muito bem. Vamos lá. Olha só, quando foi que a Guerra Fria chegou ao fim? Nós vamos ter aqui em 1991, onde aconteceu o colapso da União Soviética, onde durante esse período, o ano de 1991 marcou o fim oficial da Guerra Fria, com o colapso, encerrando a era da bipolaridade. Mas aí houve uma reconfiguração mundial. Muitas nações emergiram após a dissolução da União Soviética, resultando em mudanças significativas no conflito em poder mundial. Mas, professor, me diga uma coisa, por que a Guerra Fria acabou? O socialismo entrou em decadência. Foi o chamado socialismo soviético. Muitas pessoas perderam as vidas e estavam em filas quilométricas de fome por causa da maneira como o socialismo ele começou a agir perante essas nações.
E veio também a questão da hegemonia econômica e política do capitalismo norte-americano que dominou o cenário mundial, engolindo assim o socialismo soviético, gerando aí essas consequências. E quais foram, professor? Qual foi o legado que a Guerra Fria deixou para o mundo atual? Em primeiro lugar, nós vamos ter aqui o efeito dourado. Professor, o que seria essa questão sobre o efeito dourado? É um modo de pensar de maneira bipolar. As alianças antigas e as rivalidades persistem até hoje, moldando as relações internacionais. Tivemos também as influências tecnológicas, onde a corrida por avanços tecnológicos na Guerra Fria contribuíram para o desenvolvimento de muitas tecnologias modernas. A velha polarização das alianças e interesses ainda influencia nas dinâmicas geopolíticas, proporcionando tanto estabilidade quanto tensão. E aí, deu para entender muito bem? Então essas aqui são exatamente as consequências que a Guerra Fria deixou no mundo atual. Deixou exatamente uma reconfiguração no cenário tipicamente geopolítico. E é isso que eu quero que você entenda muito bem. Porque a partir do momento em que você tem um mundo bipolar, e esse mundo bipolar acaba, o que é que vai acontecer? Houveram inovações tecnológicas, houveram desenvolvimentos regionais, há uma alta e uma grande influência das nações perante essa hegemonia. Agora você tem o desenvolvimento do sistema capitalista e da influência norte-americana. Ok, quando você tem o fim da bipolaridade, você tem algumas consequências. O início da chamada multipolaridade. O que é isso, professor? É um mundo que é dividido em vários blocos. E aí nós entramos naquele tema que nós conhecemos como blocos econômicos. Você pode colocar aí do outro lado, na tua folhinha de resumo, que eu sei que você está fazendo. Consequências com o fim da Guerra Fria. Em 1989, você tem a queda do Muro de Berlim, que foi exatamente o último indício do mundo bipolar, onde você tinha a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, que esse Muro de Berlim era o último resquício da Guerra Fria. O mundo caindo e chegando ao fim, você tem o início da era multipolar, que é a era dos blocos econômicos. E aí vem surgir, em 1994, o Mercosul, em 1992 você tem a União Europeia, depois você tem o NAFTA, a ASEAN, os tigres asiáticos. Lembrando que a União Europeia é o bloco econômico mais antigo do mundo. Ou seja, você tem blocos que estão cada vez mais se desenvolvendo e reformulando as suas ideias. E aí vem o que nós chamamos de acordos unilaterais, bilaterais e multilaterais. Seria isso, professor? O acordo unilateral é quando um país institui uma norma e todos deverão seguir porque ele possui uma soberania internacional. Ou seja, ele é livre para desenvolver o que ele vai fazer dentro do seu país. Um acordo bilateral é quando dois países estão em acordo em conjunto, como por exemplo, Brasil e China têm o seu acordo econômico de troca de mercadorias, e a principal mercadoria do Brasil para a China é o que a gente chama de commodity. Depois, nós vamos ter aí os acordos multilaterais, que são instituídos por várias nações. Um exemplo deles é o principal acordo de Fórum Econômico que nós chamamos de BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e South África, que é a chamada África do Sul. Beleza, pessoal? Então, olha só, 5 pontos você deve lembrar sobre a Guerra Fria. Os interesses econômicos e políticos, o que foi a Guerra Fria, quais foram as causas que geraram esse conflito, a divisão no mundo e as suas típicas consequências, tá? E é exatamente isso que eu quero que você entenda nesse momento, tá bom? Olha só, aqui na descrição eu vou estar deixando a indicação de um vídeo em que você pode assistir para você poder compreender um pouco mais ou caso venha ter ficado alguma dúvida sobre essa temática, tá bom? E qualquer dúvida, pode deixar aqui o teu comentário que eu vou ter um enorme prazer para te atender, beleza? Gente, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até o nosso próximo encontro. Valeu!